Se você pensa em boxe defensivo, você vai pensar no Floyd Mayweather e você vai lembrar da Philly Shell, que é um dos maiores boxeadores defensivos de todos os tempos. Ele realmente tinha uma das melhores defesas da história do boxe. E hoje, a gente vai entrar a fundo nessa análise sem filtro, falando dos bastidores, da técnica, das lutas, dos recordes de uma carreira simplesmente impecável. Como que a Philly Shell transformou a história de Floyd Mayweather. Como essa defesa transformou ele em um dos maiores boxeadores de todos os tempos. Quem sabe até o final desse vídeo você vai aprender a fazer você mesmo nos seus treinos a Philly Shell. A gente já fez um documentário do Floyd Mayweather nesse canal, contando a história, as principais lutas. Eu vou recapitular aqui pra vocês porque é importante a gente entender, para entender o conceito da Philly Shell, mas pra gente continuar fazendo esses documentários que a gente faz da história do boxe, você pode pesquisar qualquer boxeador da história, colocar Esquiva falando mais o tema, vai ter um vídeo nosso. Se não tem, pede aqui nos comentários que a gente faz. Mas para esse projeto continuar, para a gente digitalizar o boxe no Brasil e continuar essa nossa missão, a gente tem que te ajudar e você tem que me ajudar utilizando o cupom FALA na Máximo Boxing, que é a empresa que produz os melhores equipamentos ali de custo-benefício do mercado. Hoje eu tô aqui com um capacete, esse aqui é meu predileto, tá? Mas você que tem um queixão, muita barba, depois que eu deixei a barba crescer, esse capacete não funciona mais ou não é tão confortável. Eu prefiro aquele que protege todo o nariz e eu acho que ele é muito bom. Mas lá no site da Máximo você vai encontrar qualquer tipo de aparelho, luva de boxe, coquilha, capacete, bandagem, bucal, tudo que você precisa, a Máximo tem ali acesso para você lutar e fazer as suas aulas de boxe. Utilizando o cupom FALA, você garante o desconto na sua compra. Convido vocês a entrar aqui no site da Máximo, deixei na descrição, dá uma olhada na loja, vê se tem alguma coisa que te interessa, que você está precisando, faz seu carrinho, ao comprar, cupom FALA neles pra você ganhar o seu descontinho. Bora pra história, vai, do Floyd Mayweather. Cara, nasceu em 77, um cara que já tá se aposentando, né? Nasceu em Michigan, cercado ali de rings. O boxe tava no seu DNA porque é o Floyd Mayweather Sr., né? Porque ele é o Júnior, também foi lutador. Seus tios, Roger e Jeff Mayweather, também foram lutadores. Desde pequeno, o garoto vivia com as luvas ali de brinquedo. A vida dele, mesmo assim, foi muito dura, né? Cheia de desafio, pouco dinheiro, questões familiares, pressão de carregar um sobrenome que já era histórico na época, mas ele trabalhava e lutava em clubes modestos, campeonatos amadores, e aí o Mayweather começou a se destacar fazendo 3 Golden Gloves e um bronze nas Olimpíadas de 96. Cara, pra quem não sabe, o Golden Gloves é um dos campeonatos mais importantes para os americanos. Lá, eles definem quem vai ser os principais nomes do futuro do boxe americano. Inclusive, tem um documentário na Netflix muito bom, é só procurar aí boxe, documentário Netflix Boxe, que vai ter um documentário que vai contar um pouco da história do Golden Gloves. E mesmo depois de um sucesso no boxe amador, ele foi pro boxe profissional e foi, cara, um cara fulminante, né? Em 98 ele já conquistou seu primeiro cinturão mundial, que foi o WBC Super Pena. Lá ele virou, cara, um caçador de títulos, subiu de categoria, venceu o adversário cada vez mais perigoso, começou, né, a ganhar muito dinheiro, porque é o Floyd Money Mayweather. O cara é um dos caras que mais foi bem sucedido dentro e fora do ringue, mas também foi muito polêmico, né? Ele sempre foi muito obcecado, né, na preparação e na perfeição para se tornar uma grande lenda do esporte. Isso explica, né, o seu cartel que hoje é invicto, ele nunca perdeu uma luta. E ele conseguiu decifrar como nunca perdeu uma luta de boxe. Ele conseguiu através da defesa. Mesmo nascendo em um ambiente hostil, ele conseguiu cavar seu espaço através do suor, instinto e muita inteligência. Então o que ele descobriu, diferente de todas as pessoas? Foi o shoulder roll. Mas o Floyd Mayweather não inventou a roda, né? Ele não inventou o shoulder roll, ele já existia antes, mas ele elevou o nível do shoulder roll. Para você entender o que é o shoulder roll, ele também é conhecido como Philly Shell. Vamos fazer a tradução para o português, né? Pra gente não ficar falando inglês o tempo todo. Shoulder roll seria a tradução a rolagem de ombro. Já a tradução de Philly Shell é um pouco diferente, né? Shell seria um casco, né? Um casco que a pessoa protegeria o corpo. E Philly por conta da Filadélfia, porque era utilizada muito nas academias da Filadélfia esse tipo de defesa. Só que o Floyd Mayweather, ele elevou o que essa defesa traria. O nome é a mesma coisa. Shoulder roll, Philly Shell, qualquer nome tá correto para você utilizar, é a mesma defesa, tá? A essência do movimento está em posicionar o corpo de lado para o adversário. Eu vou tentar arriscar aqui, né? Mas a ideia da defesa como um todo é tornar o alvo menor para o cara bater. Por quê? Se você se expõe aqui de frente para o adversário, você concorda que você tem muito mais espaço para o cara bater. Se você vira de lado, você já tem menos espaço. Você levanta o ombro, protege aqui uma mão e protege a outro corpo. Cara, ombro na frente fica alto, colado no queixo, atuando como um escudo, né, o shell que eles falam, o casco, para desviar da maioria dos golpes retos, enquanto o queixo permanece protegido atrás do ombro. Já a mão traseira vai proteger o outro lado do rosto e serve para bloquear golpes que vêm ali cruzados, ganchos,
a parar algum tipo de jab, criando uma defesa que é quase intransponível, quase impenetrável. Ao invés de simplesmente ser evasível, correr do adversário, ficar fazendo pêndulo, ficar esquivando, como muitos críticos chegam a dizer, o Floyd optou em comandar a distância dentro de uma zona de ataque, ou seja, ele lutava meio que no bolso do adversário, bem na frente do oponente, ele se posicionava de um modo de convidar o rival para atacar, com uma leitura quase sobre-humana dos golpes que o cara ia fazer. O que ele fazia basicamente, né, que é até engraçado, muita gente masteriza, e eu sou um cara que não gosto de usar a Philly Shell nos meus treinos de boxe, porque eu sou um cara muito grande, fica muito estranho pra eu fazer. É basicamente, cara, pequenas rotações no ombro, desviando o golpe, amadurecendo a cada golpe, sempre, cara, quase imprevisível a movimentação que ele fazia, ele nunca ficava parado num canto. E a beleza, né, e eu vou ficar aqui trocando de nome o tempo todo, Philly Shell, Shoulder Roll, mas saiba que é a mesma coisa, tá? Então não se estranhe se eu ficar mudando o nome. A beleza, enfim, do Shoulder Roll está na economia de movimentos. É uma técnica que preserva energia. Muito mais do que você ficar esquivando, pendulando, deslocando, você fica parado apenas com uma posição de mãos da maneira mais simples possível. Baseia-se tudo no tronco e nas costas, e não apenas em deslocamento de perna. Então, ao invés de ter que recuar a cada ameaça, o Mayweather, por muitas vezes, permanecia plantado no chão, utilizando o mínimo de esforço possível, mas usava o máximo de esforço na sua defensiva, e tinha uma leitura perfeita de tempo e de espaço, que permitia que ele desenhasse o ritmo do combate à sua maneira. Outro ponto fundamental do Shoulder Roll é que ele serve de ponte para o contra-ataque, mas ele criava a oportunidade perfeita e responder firme, principalmente com a direita cruzada. Muitas vezes o adversário parecia estar com uma vantagem, pressionando, quando de repente, do nada, surpreendido por um contragolpe quase milimétrico, resultado do direto da defesa ajustada. Essa técnica também exige muito domínio mental, né, do boxeador. Você vai precisar de reflexos altíssimos para fazer isso, e a sua capacidade de apenas não antecipar o golpe isolado, aquele golpe mais duro, mas uma sequência inteira e rápida de golpes. O Mayweather era um cara muito inteligente, ele treinou muito para chegar na maestria desse treino. Ele conseguia ler a postura dos ombros, até o olho do oponente, e muitas vezes o Floyd Mayweather sabia o que o oponente ia atirar nele. Ele conseguia prever antes mesmo do adversário lançar o soco. É loucura o que ele fazia. Mas isso é resultado de muito treino, muito aperfeiçoamento durante os treinos. E a defesa foi evoluindo ao longo dos anos. Por quê? O Floyd Mayweather lançou essa nova tendência, aperfeiçoou, e os adversários iam se adaptando para tentar ganhar dele. Obviamente, ele é um cara que nunca perdeu. Todo mundo queria ser o cara que ganhou do Mayweather. Então, o jogo dele, a defesa dele, tinha que evoluir ao longo do tempo. No começo da técnica que ele fazia, era mais explícita, rotações maiores de tronco. À medida que ele foi subindo de categoria e enfrentou adversários mais fortes, variados, ele refinou a técnica, tornando quase invisível pro público leigo que estava assistindo, que só curtia boxe, mas não entendia a técnica por trás. Eram pequenos ajustes, ângulos, desvios, coisas imperceptíveis no ombro, mas sempre em busca da perfeição. A origem do Shoulder Roll do Floyd Mayweather está da família dele. O pai, Floyd Sr., e o tio Roger já utilizavam a Philly Shell e começaram a ensinar o garoto desde cedo. O Floyd Jr. reconhece o aperfeiçoamento ali fundamental aprendido em casa, tornando o maior representante moderno desse treinamento. Mas antes dele já tinham pessoas que faziam isso, como o Bernard Hopkins, o Tony Tucker, que também utilizavam dessa técnica, mas ninguém fez da defesa um divisor de eras como ele fez. A defesa dele fez com que ele não perdesse lutas em primeiro lugar, tornando seu cartel invicto, fazia os adversários no ringue cansar por dar tantos golpes e não acertarem nenhum golpe, e fez que ele utilizasse do cansaço do adversário para ele ir lá nocautear ou ganhar por pontos. Então assim, outro aspecto importante dessa técnica é que ela não é para qualquer um. Você precisa ser um boxeador veloz, com uma reação absurda, um feeling da luta, né, entender muito bem o momento da luta no ringue e uma confiança total nessa técnica. Vários lutadores já tentaram copiar, até campeões mundiais, mas acabaram sofrendo porque não possuía a combinação de talento técnico e um instinto ofensivo que o Floyd desenvolveu. Não é uma defesa mágica. É uma defesa que possui uma habilidade acima da média. Se você tem isso, tem essas características, talvez valha a pena se desenvolver. No final das contas, o Shoulder Roll virou sinônimo de genialidade, referência máxima, quando a gente se fala principalmente na defesa do boxe. Não é apenas um movimento técnico, virou uma identidade marcada, um estilo, uma marca registrada de todos os boxeadores de todos os tempos. Hoje, a galera fala, pô, faz a Philly Shell, eu quero fazer a Philly Shell também. Então, muitos jovens hoje gostam dessa ideia, gostam de fazer isso nas academias. Se você entrar numa academia de boxe e ver um sparring, você sempre vai ver um maluco fazendo uma coisa dessa.
esquece. Agora, se ele faz bem ou não sei. Só sei que o Floyd usou essa arma de tamanha maestria que o resultado hoje é que ele é um boxeador temido, mas muito imitado, mas jamais será igualado. O final de toda essa história é o seguinte: o cartel do Floyd fala por si só. 50 vitórias, nenhuma derrota, 27 nocautes, 5 divisões diferentes e títulos em todas as categorias. E eu repito, nunca foi dominado numa luta de boxe. Em alguns momentos, né, que entraram para sua história da sua carreira foi a luta contra o Diego Corrales em 2001. Olha o sotaque que eu fiz agora. Que ele deu um baile numa das maiores ameaças da época. Depois ele subiu de categoria e venceu José Luiz Castilho, que ele levou por unanimidade, mesmo com problemas físicos na luta. A luta clássica contra Oscar de la Hoya, que capturou mais um cinturão para ele, mostrando um domínio técnico e físico de um ícone. Mas o duelo talvez mais importante da sua história foi com Manny Pacquiao em 2015, que carimbou a sua aura invencível. Numa luta que parou o planeta, o Floyd controlou praticamente todos os rounds, provando que a sua defesa vence um ataque dos maiores palcos do esporte. No auge, Mayweather colecionou 15 cinturões mundiais, 5 divisões diferentes, que é um feito para poucos. Em 2017, venceu o Conor McGregor, né, quando se aposentou oficialmente do boxe profissional, mas a popularidade e a polêmica continuam até hoje. Até 2025, Mayweather segue ativo nas lutas de exibição, sem qualquer disputa de cinturão profissional. Oficialmente, ele detém um dos status do cara que ganhou mais dinheiro do mundo do boxe e uma lenda da organização WBC. Shoulder Roll, mesmo que não seja inventado por ele, virou a sua marca registrada e inspiração para quem entende ganhar de mundo do boxe. Se você quiser saber mais da história do Mayweather, eu vou deixar o documentário completo dele contando um pouco mais da história agora para você assistir. Espero que tenha gostado, um forte abraço e não deixa de utilizar o cupom da Máxima, hein? Cupom FA, não esquece. Fui!